Os melhores músicos não são os guitarristas. Hoje eu continuo uma série onde eu pego grandes dizeres dos mestres da guitarra e da música, e hoje é do Pat Metheny. Caso você não me conheça, eu sou o Matheus Starling e aqui nesse canal eu falo de música, eu falo para guitarristas profissionais e amadores. Ou se você curte esse assunto, tem mais de 900 vídeos, aulas, tem podcasts e muito mais, então não deixe de se inscrever e aí você ativa a notificação para saber toda vez que eu colocar um vídeo novo. Então a frase do Pat Metheny é a seguinte: os melhores músicos não são os melhores instrumentistas, são os melhores ouvintes. Então eu falei aqui dos guitarristas porque a grande maioria aqui é de guitarrista, mas você pode aplicar isso para qualquer instrumento. Eu acho essa frase sensacional, gente. Tem muita sabedoria atrás do que o Pat Metheny está dizendo e por isso que eu vou destrinchar tudo aqui ponto a ponto. Quando ele fala sobre ser um bom ouvinte, né, os melhores ouvintes são os melhores músicos, o que ele quer dizer com isso, né? Tem a parte aqui do ouvinte que senta para ouvir música de forma emocional e você precisa resgatar esse ouvinte quando vai tocar. Também tem aqui a questão do ouvinte que é capaz de reconhecer coisas que são técnicas da música, mas também sentimentos, também tem o ouvido interno. Então eu vou bater nesses pontos aqui, tá? Primeiramente, né? O que é desenvolver esse seu ouvido externo? Talvez você já tenha ouvido isso. Essa capacidade de você reconhecer as progressões harmônicas, reconhecer as escalas, reconhecer os intervalos, tá? Mas não é só a sua capacidade de reconhecer teoricamente, né? É você reconhecer o som e reconhecer também as sensações que essas escalas, intervalos, esses acordes produzem. Então é muito importante que você desenvolva a sua capacidade de ouvir, né? Reconhecer o que você está ouvindo. Primeiro você ouve, né? Você imita, você entende, você depois reproduz, você é capaz de reconhecer isso nas músicas, mas não ser só uma coisa teórica ou mecânica. Essa é uma escala maior, essa é uma escala menor, isso é um acorde com 13ª, isso é importantíssimo, mas também vincular isso a questões emocionais. O segundo ponto é um ouvido interno, não sei se você já ouviu essa expressão também, são expressões um pouco nebulosas, mas o que eu entendo por ouvido interno, né? É você ser capaz de encontrar a musicalidade dentro de você, né? Você ser capaz de, quando for tocar, tá resgatando todas as influências que você tem. E você ser capaz também de tirar essas influências, essa musicalidade e fazer música com isso. Porque tem muita gente que quando vai praticar alguma coisa, ele entende que a prática é simplesmente mecânica. Ele sobe e desce e ele não desenvolve esse ouvido interno, essa capacidade de olhar para dentro e ouvir a música que está dentro de você. Porque quando você é capaz de fazer isso, aí sim você tem capacidade de se expressar, se comunicar e também de desenvolver uma linguagem própria, porque cada ser humano é diferente. Para que você consiga fazer algo que é seu, você precisa verdadeiramente olhar para dentro e conseguir extrair isso. O terceiro ponto aqui sobre ouvir é ser capaz de ouvir quando você está tocando com outras pessoas, né? O Pat Metheny é incrível nesse sentido, a capacidade dele de interagir com a banda. Isso também é muito comum no blues, isso é muito comum no jazz, na nossa música brasileira, né? A música mais improvisada. Então é abrir o ouvido, né? Se tornar um ouvinte quando você está tocando. Porque muitas vezes as pessoas estão tocando e elas estão ali presas dentro de si. Elas estão preocupadas com o fraseado, o que eu vou tocar agora, o que eu não vou tocar, e às vezes apertam um botão e não está ouvindo a banda. Ele está simplesmente reproduzindo as coisas que ele fez sentado em casa, né? Os exercícios ou as frases. Ao invés de, deixa eu ver o que eu posso somar aqui com o grupo, deixa eu entender para onde a galera está indo e pegar esses caminhos novos, essas possibilidades e somar aqui com o meu som. Então eu já falei aqui de 3 etapas sobre ser um bom ouvinte. E eu quero saber se você já está curtindo isso aqui, porque se você está curtindo, não deixe de curtir aqui, literalmente, né, na prática, apertando ali o botão curtir, que ajuda muito o vídeo. O quarto ponto aqui é você ouvir música de uma maneira qualitativa, né? Não é só ouvir música como algo que está ali no fundo e você não está nem prestando. É você realmente parar para ouvir e começar a captar o que está ali e roubar literalmente essas ideias, né? Não lembro qual foi o compositor erudito que falou isso, mas eu até compartilhei também esse dito dele, e que ele disse o seguinte, que grandes artistas, eles roubam, né? Eles se apropriam de ideias de outros músicos, até porque se você quer fazer algo interessante, se quer ter o output, precisa ter input, né? Para ter saída tem que ter entrada. Mas o bom músico, o músico de qualidade, ele é capaz de pegar essas influências ao ponto que ele se apropria dela. Você não ouve mais esse músico tocando e você fica, bem, isso aqui é do cara tal. Ele se apropriou, ele roubou, né? Agora não é mais daquele artista, agora é dele. Então você precisa ter o seu ouvido crítico para conseguir incorporar
essas ideias e fazer um uso particular. E aqui tem uma outra frase dele que eu acho sensacional, tá? Que é o seguinte, ó, quando for tocar, deixe o estudante em casa e chame o ouvinte, tá? Isso é do próprio Pat Metheny. Ele sempre fala sobre essas coisas. Tem também a entrevista dele com o Rick Beato, aqui mesmo no YouTube. Eu até compartilhei essa partezinha da entrevista porque eu achei muito legal. Ele fala o seguinte, cara, pega todos os temas, memoriza os temas, toca em 12 tons, aprenda a tocar acorde por acorde, aprenda as escalas, aprenda. Mas depois, cara, esqueça disso tudo e só faça o teu som. Se eu não me engano, ele ouviu essa direção do Gary Burton. E é interessante, né, se você analisar historicamente, o Pat Metheny foi morar em Boston ali na década de 70. Ele foi o professor mais jovem da Berklee, com 18 anos. Ele, inclusive, foi professor do Mike Stern nessa época. Mas ali ele teve a oportunidade de tocar com o Gary Burton. E o Gary Burton, assim, cara, um dos maiores gênios da música, que até se aposentou porque ele teve um derrame. Olha que coisa bizarra, ele teve um derrame e quando ele voltou desse derrame, ele perdeu o ouvido absoluto dele, então ele falou assim, não consigo mais tocar, porque toda maneira que eu toco, ela se refere a essas colorações que eu ouvia em função do ouvido absoluto, né? Uma coisa muito doida. Então você vê, né, a questão de ouvir, isso é muito presente nos grandes improvisadores. E o Pat Metheny sempre fala sobre isso. Você tem que estudar, cara, você tem que aprender, tem que curtir esse labor de praticar todos os dias. Mas quando você vai tocar, cara, você tem que desligar o botão, não é para você ficar pensando. Então quando você vai tocar, você tem que desligar esse botão do estudante. E eu digo isso, gente, porque a gente faz muito isso, né? Quando a gente sobe para tocar, a gente fica pensando muito no que a gente vai fazer. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, que o Steve Ray Vaughan já falou sobre isso, Joey Pass, Pat Martino. Eu vou separar essas frases e vou desenvolver um vídeo só sobre isso. Mas às vezes a gente quer subir cheio de pensamento, cheio de cobrança. O que isso gera, no final das contas? Você fica angustiado. Então, ao invés de você tocar com leveza, estar com o ouvido aberto para entender a banda, para estar aberto às influências que estão acontecendo ali, você vai para o seu mundo. Quando você se fecha para ouvir, né, o que está acontecendo, você acaba entrando no seu ego. É uma questão mesmo. O Ken Werner fala isso no livro dele, Effortless Mastery. É quando você toca bem, é quando você, cara, desliga esse botão de, pô, eu tô tocando aqui para os meus colegas. Eu vou tocar agora vai impressionar. E quando começa a acontecer isso, você começa a ficar angustiado mesmo e começa a errar e começa a tocar duro. Pô, daqui a pouco você vê, não curte. Perceba, quando você toca bem, é quando você tá mais relaxado, tá? Então tudo tem a ver com estar ouvindo, chamar esse ouvinte, né? E quando ele fala lá no início, né, eu abri falando, os melhores músicos não são os melhores instrumentistas, é exatamente você se desapegar do seu instrumento. Né? Aquela coisa que é típica do guitarrista, o guitarrista tocando para o guitarrista. Coisas de guitarrista. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque você, antes de ser um guitarrista, você é um instrumentista, você é um ouvinte. O que te levou a tocar? Foi a paixão por ouvir música. Você foi tocado primeiro emocionalmente, não foi tocado mecanicamente. Só que quando você começa a estudar, você vai entrando numa maneira de estudar equivocada, que é muito um ranço ali da década de 80, 90, daqueles bookletzinhos americanos, de guitarra shred, por exemplo, é só exercício, sobe, desce, tá? É uma enxurrada de direcionamento errado, que a música até então era feita e aprendida de outra maneira, não era feita através de livros. Nada contra isso, mas você precisa entender que como você aprende música de verdade, não é numa folha de papel, né? Tá aqui, é ouvindo, é entendendo emocionalmente como a música toca você. Então, quando você for tocar, você precisa chamar esse ouvinte, você precisa se despir desse guitarrista, de quem é mecânico, ou se você toca outro instrumento, é por aí. O que você achou disso, gente? Eu acho bem profundo isso. Então, eu queria saber a opinião de vocês. Vocês concordam comigo? Vocês concordam com o Pat Metheny? Se não concordar também, tá tudo bem, tá bom? E também convido vocês para conhecer a Starling Academy of Music, tá bom? Aqui embaixo na descrição você tem mais informações a respeito da minha escola, com o meu acompanhamento, com todo o nosso material. Deus te abençoe, até o próximo vídeo.